Olá, pessoal! Saiu o tão esperado decreto das prorrogações da suspensão e da redução do contrato de trabalho. Liberado dia 13, publicado dia 14, ele traz algumas modificações. Eu fiz algumas observações aqui que a gente vai tratar delas ponto a ponto. É o decreto 10.422 que alterou a lei 14.020, antiga medida provisória 936. Vamos lá? Primeiro ponto que a medida traz aqui é a possibilidade de prorrogar a redução dos acordos de contrato de trabalho por mais 30 dias. A medida provisória convertida em lei previa que essa redução poderia ser até 90 dias. A prorrogação trazida pelo decreto possibilitou que a redução dos contratos de trabalho sejam feitos em até 120 dias. Outro ponto aqui é sobre a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão ela poderia ser feita de 60 dias e um mínimo de 30 dias para a suspensão do contrato de trabalho. Atualmente, o novo decreto trouxe a possibilidade de suspender o contrato em até 120 dias. Então, tanto a suspensão quanto a redução do contrato de trabalho pode ser feito até no limite de 120 dias. Então, pessoal, um ponto que está gerando dúvida aqui é desses 120 dias. A gente está recebendo muitos questionamentos dos clientes aqui. Então, eu vou poder prorrogar por mais 120 dias? Não, o prazo total é 120 dias. Então, se eu fiz uma suspensão de 30, eu posso suspender o contrato até 120. Se eu fiz a redução de 90, eu posso reduzir por mais 30, chegando a 120. Se eu fiz, outro exemplo importante, uma suspensão de 60 dias, depois eu vim com a redução de carga horária de 30 dias, total de 90, eu posso fazer tanto a suspensão quanto a redução por mais 30 dias, chegando em 120 no final. E caso o empregador não tenha feito nenhum contrato de trabalho, pode fazer direto os 120 dias? Aí sim, caso ele não tenha feito nenhum, pode fazer direto aos 120 dias. Só que cuidado, nós vamos falar nas observações aqui que esse prazo de 120 dias tem que obedecer o prazo máximo do estado de calamidade pública. Nós vamos tratar disso aqui mais adiante nas observações. E em relação a sistema para colocar lá os meus acordos de suspensão ou redução de contrato de trabalho, já está pronto, já está funcionando com as novas regras? Então vamos lá aqui em algumas observações relativas a sistema, como que eu vou fazer isso dentro da minha empresa. Certificado digital ou procuração. O certificado digital ele é obrigatório para celebrar o acordo junto ao sistema ou a procuração junto ao seu escritório de contabilidade. Só que procuração só com atendimento presencial na Caixa Econômica Federal e não está tendo atendimento presencial na Caixa Econômica, ou seja, a sua empresa, se não adquiriu ainda o certificado digital, você vai ter que providenciar o certificado digital para fazer esse acordo. Mínimo de 10 dias de suspensão. A lei anterior trazia que esse acordo teria um prazo mínimo de suspensão de 30 dias. Agora eu posso fazer no mínimo de 10 dias. Lembrando que eu tenho 48 horas para comunicar isso ao funcionário e ele só entrar depois dessas 48 horas. Então, cuidado, a data do decreto é do dia 13, ele foi publicado dia 14. Ou seja, se tem 48 horas para eu comunicar ao funcionário e ele sair, tem um lapso temporal aí que a Caixa Econômica Federal vai entender e que o sistema vai entender de ser publicado lá, de ser acordado depois do dia 16, ele começar depois do dia 16. Outra coisa que o sistema permitia, e cuidado com isso, porque tem muitos acordos sendo negados, posso fazer retroativo? O decreto saiu agora, eu posso retroagir, porque o sistema permite eu comunicar em até 10 dias. Mas se saiu dia 14, eu posso retroagir até o dia 4 e comunicar dia 4? Não pode retroagir, a suspensão ou a redução do contrato de trabalho vai ser negada. Tendo a negativa, o ônus é da empresa, ou seja, o funcionário vai ficar sem trabalhar, você entendendo
que o acordo está tudo bem e quando sair a resposta, no momento que ele for negado, você vai ter que arcar com o funcionário que estava parado sem dar essa prestação de serviço aí para a sua empresa. Outro ponto interessante, o decreto ele veio prorrogar a medida provisória convertida em lei, ou seja, o que está lá ainda está valendo. Essa redução ou suspensão de contrato são para contratos a partir do dia 2/4. Então, se eu tenho um funcionário que entrou para a minha empresa depois do dia 2/4, a admissão dele, não posso fazer suspensão ou redução do contrato de trabalho. Isso é o que está no decreto, tá, pessoal? Tem alguns rumores aí que vai sair novas alterações nesse decreto, ferramentas possibilitando novos prazos, mas isso aqui é interpretando o decreto o que a gente tem no sistema hoje. Não pode fazer com contratos firmados após dia 2/4 e não pode fazer retroativo também. Sobre o prazo, então, o prazo 120 dias. 120 dias são aí aproximadamente 4 meses. E se eu entro com esse pedido de prorrogação lá em agosto? Então vamos, agosto, setembro, outubro e novembro. Só que cuidado com esse prazo que é até durar o estado de calamidade pública, que é regulado por outra lei de calamidade pública. Atualmente, 31/12/2020. Mas a qualquer momento pode ter uma alteração nessa lei, cessar o estado de calamidade pública e aí todos os acordos de suspensão ou redução automaticamente estão suspensos. Sobre a estabilidade permanece a mesma que tinha na lei anterior? Sim, se foi prorrogado até 120 dias, se eu celebrei um acordo de suspensão ou redução de 120 dias, quando o funcionário regressar para a minha empresa, ele tem estabilidade de 120 dias. Ele não pode ser dispensado nesses 120 dias próximos. É claro que uma justa causa ou um pedido pelo empregado, aí sim você pode celebrar a rescisão do contrato de trabalho tranquilamente. O que não pode é fazer a rescisão sem justa causa. Ele tem essa estabilidade garantida pela lei. E por fim, nós vamos falar aqui do pagamento. Como que está sendo o pagamento desses benefícios? Se o benefício não for aprovado, o que acontece? Se for identificado que foi uma falha da empresa por não cumprir os requisitos, por exemplo, a empresa tentar fazer o acordo lá retroativo, ou for identificado também que o funcionário estava suspenso e trabalhando para a empresa, isso não pode, já está determinado lá na lei que isso não pode. O pagamento vai ser negado e a empresa vai ter que arcar com esse pagamento do funcionário. Agora, se for um problema de sistema, problema operacional que está acontecendo muito, o sistema ele é novo, ele sofre algumas adaptações, diariamente a gente tem que lidar com atualizações de sistema. Então, se for questão operacional, podemos entrar com os recursos lá e pleitear o pagamento desse benefício. Agora, se for identificado também que essa negativa de sistema foi em decorrência de um problema operacional, por exemplo, certificado digital, algumas coisas ocasionado pela empresa, a empresa também vai ter que arcar com esse prejuízo. Lembrando, regra geral, o funcionário nunca deve sair no prejuízo por uma coisa que ele não provocou. Se você está dispensando o funcionário para ficar em casa ou reduzindo a jornada de trabalho dele e em virtude de um problema no sistema que a sua empresa não conseguiu resolver ou em virtude de algum acordo celebrado de maneira incorreta, a empresa vai ter que pagar para esse funcionário e recompor a verba dele. Ficar sem receber, ele não pode ficar. Então, pessoal, lembrando que todos os dias aí está tendo alguma novidade de sistema, alguma instrução normativa de como operar o sistema, algum novo decreto que está lá na forma para trazer e ficar pronto. A gente está estudando isso tudo do lado de cá e vem trazendo as informações para vocês. Caso tenha alguma dúvida ou alguma novidade que você conhece aí do outro lado, que a gente não abordou aqui também, deixe nos comentários, vamos tentar ajudar. E o sistema também, ele passa por adaptações diárias e como não está totalmente pronto para receber os acordos de suspensão e redução, às vezes tem um atraso na comunicação com o sistema. Então,
vamos lá com paciência, trabalhando aqui nas novas legislações e trazendo aqui para vocês. Grande abraço.